Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, vocês que nos acompanham há quase 2 anos, não é porque eu amo esse programa não, mas ele hoje está incrível. Confere só o que a gente preparou. Temos uma entrevista com o Dr. Maurício Fontelli sobre a prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas. Você não pode perder a matéria especial que fizemos no Zoológico de Fortaleza. Tem as aventuras do repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Olha só quem está aqui comigo, gente, o Dr. Maurício Fontelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que ótimo estar aqui de volta. O Dr. Maurício, ele deu uma verdadeira aula pra gente. Doutor, a repercussão foi grande, até porque o assunto é oncologia. Ah, isso, é de se Dr. esperar. Maurício, ele é pós-graduado em oncologia e nós falamos de uma maneira geral da oncologia. Sim. Só que, doutor, surgiram muitas dúvidas, as pessoas querendo saber sobre o câncer de mama, aproveitar que passou aí o Outubro Rosa, isso. Que também existe esse movimento na medicina veterinária, Sim, existe, né? Isso, doutor? existe. Há alguns anos a gente vem conscientizando as pessoas com relação ao câncer de mama também entre os nossos animais de companhia, e a semelhança da medicina humana tem se pensado no Outubro Rosa veterinário também. Doutor, estamos cheios de dúvidas aqui para o senhor socorrer a gente. Pois não. A primeira curiosidade, muita gente pergunta, a maior incidência é em cadelas ou em gatas? Na realidade, a gente tem uma incidência maior em cadelas, né? Acredita-se que a incidência maior em cadelas, ela se dá pelo fato das gatas serem castradas normalmente mais frequentemente do que as cadelas. E como a castração, a gente vai já discursar sobre isso, ela é um fator preventivo para o câncer de mama, então a gente tem observado que o câncer de mama nas cadelas é mais frequente, talvez por esse motivo, e com uma pequena diferença, na cadela é mais frequente, mas na gata o câncer de mama é muito mais agressivo. Ele é um câncer muito mais maligno, muito mais perigoso do que na cadela. Tem essa característica, exatamente. Quando você tem câncer de mama em gata, normalmente é um câncer de mama com progressão muito mais agressiva do que na cadela. Então, acho que na cadela é mais fácil a cura, resumindo? Sim, na cadela, ela, por ser tumores de característica um pouco menos agressiva, os protocolos de tratamento são com prognóstico mais positivo do que nas gatas. Doutor, a gente costuma muito comparar aqui a medicina humana com a veterinária, acho que está cada vez mais parecida. Isso. Aí, no caso da prevenção, em casa, eu posso ver com a minha cadela, eu já posso ter um olhar mais clínico para poder levar, ou a prevenção é feita só no veterinário? Não, eu acho que a prevenção parte de casa, né? Apesar de que o papel do profissional é muito importante, mas o primeiro sinal, aquela primeira manifestação, normalmente se dá pelo contato dos tutores com seus animais. Qualquer aumento de volume na região das mamas, tanto de gatas como de cadelas, que aparentemente às vezes passa desapercebido, por exemplo, eu vi um pequeno nódulo na mama da cadela ou da gata, mas é muito pequenininho. Na realidade, esse é o primeiro sinal de alerta aos tutores. Apareceu qualquer manifestação de aumento de volume na mama, já é um indicativo a ser levado ao veterinário, e a partir daí vai se tomar os protocolos de avaliação dessas formações nodulares. Uma pequena observação, as gatas e as cadelas não castradas, os tutores têm que ter mais cuidado. Aquelas que são castradas, a atenção é um pouco menor. Não castrou, observação redobrada. Mas de qualquer forma, tem que ter sempre essa atenção. Sim, sempre essa atenção. Agora, quanto mais tarde você castrar a cadela, maior o risco de tumores mamários, então a atenção é maior, né? Aqueles animais que foram castrados muito precocemente, a atenção é mais relaxada. Aproveitando que o senhor falou em castração, então o senhor pode afirmar que castração é a melhor prevenção? A castração, baseado no que a gente tem observado pela incidência de tumores de mamas em cadelas e em gatas, a gente tem observado que a melhor conduta a ser tomada é a castração precoce, porque ela faz diferença sim. A gente tem estudos que demonstram que o fato de você tirar a atividade hormonal desses animais precocemente diminui o estímulo sobre a mama e isso previne o aparecimento de tumores mamários. Lembrando, isso não exclui, né? O paciente castrado, ele não significa que ele não vai ter, mas isso diminui muito a incidência, diminui a incidência consideravelmente, o que nos indica a castração precoce. Entre as cadelas e gatas,
o ideal é que seja feito a castração antes do segundo cio, né? Alguns autores avaliam que é melhor antes do primeiro cio e alguns autores acham que entre o primeiro e o segundo cio. Então, no máximo, até antes do segundo cio desses animais, esses animais devem ser submetidos à castração. Entendi. Doutor, e se infelizmente chegar a ser diagnosticado, como é que deve proceder? Do mesmo jeito dos humanos? Químio, tudo? Sim, a terapêutica do câncer na cadela e na gata segue mais ou menos os mesmos protocolos humanos, né? Apesar de que na medicina humana você tem mais recursos. Mas basicamente é essa, avaliação, diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce e avaliação precoce é que vão determinar se o melhor caminho é cirurgia, ou só a quimioterapia, ou os dois consociados. O que a gente observa é que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você perceber a presença dessas nodulações na mama, mais fácil vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Aí voltamos àquele assunto, prevenção é tudo, igual ao ser humano. Então, se você tiver a percepção de ver um pequeno nódulo que às vezes passa desapercebido, mas é só um pequeno nódulo, não interessa. Fez um bom diagnóstico e precoce, normalmente esses mais ficam curados, às vezes com pequena intervenção cirúrgica, às vezes procedimentos menos invasivos. Diagnósticos tardios complicam o prognóstico e complicam também o tratamento. Entendi, doutor. Da outra vez eu perguntei, mas novamente a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Acho que é uma curiosidade geral. Anticoncepcional. Faz toda a diferença. Estudos têm mostrado que o uso de contraceptivos hormonais, né, tanto em gatas como em cadelas, aumenta a incidência de tumores mamários. Isso já é uma coisa meio que consenso entre os veterinários, e é tanto que essas drogas vêm entrando em desuso no consumo entre os veterinários. Até que surjam drogas mais modernas, menos agressivas para a proliferação mamária, a gente contraindica o uso de progestagem, porque existem trabalhos que mostram que os progestágenos podem ser indutores de neoplasias mamárias. Olha, gente, é o que eu sempre digo, quando o doutor Maurício vem aqui, é uma verdadeira aula, eu queria perguntar muito mais coisas e eu já vou aqui deixando ele se comprometendo para voltar, porque surgem muitas dúvidas, doutor. Sim, e é uma coisa que está muito no nosso convívio do dia a dia, né? Quem não conhece uma pessoa que teve câncer de mama, agora lembrando, a gente deixa muito claro para todos os tutores, é que nunca se esqueça, a melhor pessoa, a prevenção começa em casa, na identificação dos patógenos de mama, nódulos, crescimentos anormais, uma coisa diferente do que está acostumado, e levar o seu veterinário. Leva o seu veterinário, a sua clínica de confiança, aquele veterinário que te acompanha. E se for necessário, esse veterinário não se sentir habilitado, ele vai encaminhar para um oncologista. Mas nunca se esqueça, o seu veterinário, a sua clínica é que pode lhe dar toda a orientação segura para que você possa proceder junto ao seu animalzinho tão amado. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Vocês viram que matéria importante, gente? É sempre melhor prevenir do que remediar. E nesse caso, a melhor opção é sempre a castração. Agora, mudando o assunto, mas continuando nesse clima especial, nós vamos lá para o Zoológico de Fortaleza. Confere essa matéria, que linda! Doutora Stephanie, primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui. Gente, primeiro ela passou uma tarde inteira com a gente, levando a gente para conhecer tudo. Nós ficamos encantados e agora a gente vai falar sobre essa tarde que a gente passou aqui. Primeiro, doutora, como é a rotina aqui de cuidado com os animais? Aqui no Zoo a gente tem uma rotina que é intensa, né? Porque nós temos vários animais de várias espécies, então a gente precisa ter um cuidado especial com cada tipo de animal que a gente tem aqui. E aí a gente tem animais em recintos grandes, que a gente precisa também ter esse cuidado na hora de pegar um animal, né? Precisa manter esse animal saudável. A rotina é corrida, mas a gente consegue ajustar tudo. E doutora, quais são os animais, quem vem aqui, que pode encontrar? Aqui a gente tem várias espécies de animais, né? Das aves a gente tem os psitacídeos, que englobam araras, papagaios. De mamífero a gente tem cutia, tem cateto. A gente também tem as ratitas, que lá nas aves, que são os avestruzes, as emas. A gente tem os primatas, temos macacos pregos aqui. Tem animal para todo gosto. A gente tem os répteis também, as serpentes, os jabutis, os cágados, a gente tem jacaré. A gente tem animal para todo gosto, para todo mundo conhecer essas espécies diferentes.
Gente, eu vou até avisar para vocês que eu tô com um caderninho aqui, porque eu vou pescar mesmo. A gente veio fazer essa matéria e a gente viu tanta coisa, tanto de trabalho. A gente acompanhou o trabalho da doutora, por isso que eu fui anotando alguns pontos para eu não esquecer, porque é muita informação legal para passar para vocês. Primeiro, doutora, eu queria que você falasse, porque a gente viu muito o seu trabalho aqui. Como é um pouquinho da sua rotina? Quando chega, quais os cuidados que tem que ter com ele? Quando a gente chega, né, geralmente eu vou primeiro cuidar dos animais que estão no ambulatório. A gente tem alguns animais que precisam de cuidado por uma questão mesmo de alguma doença, tá cometido por algum problema. Então, primeiro eu cuido dos animais que estão lá, porque eles precisam fazer medicação no horário correto. Logo após, a gente vai fazer o que a gente chama de ronda, né, que é ver os animais no recinto, e nisso a gente conversa com os tratadores para saber como esses animais estão se comportando, se estão com comportamento normal ou não para serem avaliados. Então, de uma maneira geral, a gente faz isso. Doutora, e a questão da alimentação, como é que é feita? É feito aqui mesmo no zoológico? Isso, a alimentação, a gente recebe esse alimento e aqui mesmo é limpo, né? O alimento é limpo e vai ser servido para os animais. É cortado de acordo com cada espécie e cada espécie come um determinado tipo de alimento. Esse alimento é todo balanceado, a gente tem uma zootecnista aqui na equipe que faz esse balanceamento da dieta de cada animal. Então, vai em específico para cada espécie um determinado alimento. E o alimento que essa espécie come na natureza. Porque a gente precisa adequar esse alimento à espécie. Mesmo ele tá vivendo aqui com a gente no recinto, ele precisa comer o que ele já come de uma forma mais natural possível. Quer dizer, então, que se é de uma forma mais natural possível, então eles têm presas mesmo que são servidas? Isso. Alguns animais carnívoros, né, demandam essa questão de comer o alimento que ele come na natureza, e aí a gente tenta, de uma certa forma, respeitando todas as leis, né, que regem a gente aqui no zoo, e o animal é alimentado nessa tentativa de adequar para a natureza, de trazer o mais próximo do natural possível. Entendi. Gente, olha, enquanto a gente estava passeando aqui, conhecendo tudo, você falou uma frase que eu achei muito interessante, eu anotei aqui para não esquecer, eu queria que você explicasse. Por que que você fala zoológico não é vitrine? Pronto, vamos lá. Zoológico não é vitrine porque os animais não estão aqui para serem expostos o tempo todo quando eu quiser. Então, eu cheguei, eu quero ver a cobra. A cobra, ela pode estar no local que a gente chama que é o local que ela está protegida. Todos os recintos, você vai prestar atenção, existe um ponto de fuga para esse animal. Então, esse animal, se ele não quiser aparecer, ele vai estar no ponto de fuga. Então, o que a gente sempre diz é, vem outro dia, né? Veio hoje, não conseguiu ver, amanhã você vem de novo, vem no próximo final de semana que talvez você consiga ver o bicho. Então, os animais, eles estão aqui para a gente... Existe um trabalho de educação ambiental que é feito no zoológico, mas os animais, eles precisam ter a biologia dele respeitada. Então, se há um bicho noturno, quando eu chego aqui de dia, às vezes o bicho pode estar dormindo, né, no ponto de fuga dele e eu não consiga vê-lo. Mas pode ser que no outro dia ele esteja lá. Então, por isso que é importante falar, porque eu acho que às vezes muita gente fala que não eram para estar aqui, mas aqueles estão sendo cuidados. De uma certa forma, eles não têm como voltar, né, doutora? Isso. Os animais que a gente tem no zoológico são animais que não vão mais voltar para a natureza, por uma série de consequências. Então, a gente tem um exemplo que vocês até passaram no recinto, que é o recinto dos marianos, né, que são aves de rapina, que nenhum dos 4 que estão aqui com a gente, eles conseguem mais voar, porque eles tiveram as asas amputadas, então eles não retornam mais para a natureza. Eles, por esse motivo. Então, eles estão aqui com a gente, sendo bem cuidado e mantido aqui com a gente. Aí, nesse caso, você falou, eles tiveram as aves amputadas, as asas, né? Como é que chega? Eles chegam aqui através de quê? Foi recolhido por tráfico? Como foi que eles chegaram aqui? Já chegaram assim? Isso, é uma história antiga, a deles, né? Mas, de uma maneira geral, os animais que chegam para o zoológico, eles vêm de apreensão com a polícia, ou vêm de apreensão de IBAMA, né? Vêm dos os órgãos responsáveis, os órgãos ambientais responsáveis. Então, eles chegam nessa demanda, né? São animais que não vão mais voltar, e o que é que a gente pode fazer por eles, né? E a gente os mantém aqui cuidando deles.
tem como saber qual a idade do animal mais velho aqui? Porque a gente vê que tem muitos animais que já são bem idosos. Aqui os animais são bem antigos, né? O parque tem um tempo aí de chão. A gente tem o casal de urubu-reis, que a gente tem aqui, eu acredito que eles estejam aí em torno dos seus 25, 27 anos. As emas também já têm uma idade bem avançada. A maioria dos animais aqui já tem uma idade bem avançada. Olha, eu estou fazendo pergunta de quem está visitando mesmo, são perguntas bem leigas. A gente passou aqui e viu a quarentena, o que é isso? O zoológico ele é dividido por setores. A gente tem os recintos, que é o que as pessoas conseguem ver quando estão passeando aqui no zoológico. A gente tem o setor extra e a gente tem o setor da quarentena. O setor da quarentena ele é um setor que a gente mantém os animais lá antes deles descerem para os recintos de visitação. Então lá eles estão fazendo exames, vão ver se está apropriado, se não está, se estão aptos para descer, porque às vezes nos outros recintos eu já tenho um animal lá. Então eu preciso ver se eles vão conseguir se aproximar, se não vai ter briga. Fez os exames, está tudo bem, check-up ok, a gente consegue juntá-los, ele vai descer para o recinto. Entendi. Olha, quando nós chegamos aqui, a doutora ia atender 2 cobras, se eu não me engano, e depois um cágado que estava com pneumonia. Aí eu pergunto, doutora, como é que sabe que um cágado está com pneumonia? Aqui a gente tem uma parceria, né? Meu trabalho é em parceria com os tratadores também, porque eles estão ali na rotina com o animal no dia a dia. Então esse cágado, ele estava fora da água, não estava conseguindo nadar, estava afundando. E aí, nisso, o tratador observou essas características e relatou. Quando eu fui observar, peguei o animal, fiz todos os exames e foi diagnosticado com pneumonia, que é uma das suspeitas para esse quadro que ele apresentou de sintomas. Então, eu nunca imaginava na vida. E ainda tem injeçãozinha que puxa, patinha, como é que puxa a patinha? A injeção a gente faz desse medicamento em específico para ele, foi feito intramuscular. E aí eu pego a musculatura da pata. Eu nunca imaginava na vida isso. Outra curiosidade que a gente tem, quem visita, eu acho que vê, não tem noção de que tudo é planejado, né? Existe até um paisagismo dentro dos recintos. Explica um pouco isso para eles, gente. Isso. Cada animal tem que expressar o seu comportamento natural. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensa nos primatas, a gente vê cordas, vê redes, porque eles gostam de estar empedurados mesmo. Então, o paisagismo dentro do recinto ele vai ser elaborado de acordo com o comportamento da espécie. Então, a gente tem árvore para alguns animais que gostam, né? No recinto das cobras, a gente vai ter troncos, são animais que são arborícolas, gostam de se enroscar nos troncos. Então, existem os pontos de fugas também que a gente estava conversando sobre. Então, isso vai ser adequado à espécie. O animal vai expressar o comportamento dele e a gente tentar ajustar para que ele consiga realmente expressar. Os felinos, por exemplo, que precisam estar ali amolando garra, desgastando garra. Você vê uma série de troncos ali para eles poderem estar exercitando também. Né? São animais que gostam de estar no alto. A jaguatirica, né, como representação de um dos felinos que a gente tem aqui, elas gostam de estarem sempre nos níveis mais altos, protegidas. Então a gente faz ali uma caminha em cima que eles conseguem subir e se proteger. Entendi. Tinha as pessoas andando aqui, é outro detalhe. E tinha um gavião, eu acho que fora, aí as pessoas, olha, ele fugiu, mas não, são visitantes também, não é isso, doutora? A gente tem aqui também os animais de vida livre, né? Que são animais que vivem aqui no parque, que convivem com a gente. São animais que vêm aqui, frequentam às vezes os recintos dos outros colegas, e aí eles ficam mais assim, são animais de vida livre, vão e voltam a hora que eles quiserem. Doutora, tem um ponto muito importante que eu achei, é que você sempre fala da questão da importância do tratador, da comunicação com o tratador. Eu acho que ninguém dá a verdadeira importância deles. Eu gostaria que você falasse um pouco como é essa comunicação. A diferença do zoológico, né, da veterinária no zoológico, da veterinária na clínica, talvez seja esse ponto, porque aqui, o tratador é como se ele fosse o proprietário. Você é o proprietário, quando você leva no veterinário, você vai relatar os sintomas e os sinais que o bicho está apresentando. Aqui eu tenho o tratador. O tratador está todo dia, ele entra naquele recinto e vê o comportamento do animal. Então, ele percebe o mínimo detalhe do animal estar apresentando outro comportamento. Então, esse animal não está comendo, o tratador vai me dizer. A comida hoje
ele não quis, ele não está expressando o comportamento que ele expressa, ele não está conseguindo subir, ele está mancando. Então, ele me passa esse feedback, esse retorno do que o animal está apresentando. E aí eu vou no recinto e converso com ele, né? O porquê que está acontecendo, porque aí a gente ajusta, manejo, ou então ele vai para o ambulatório, que aí vai fazer o tratamento clínico dele lá. Entendi. Doutora, além dos animais, aqui é um espaço enorme. Tem o horto também, né? Então, quer dizer, as pessoas podem fazer várias atividades, até piquenique, vem escolas aqui. Como é que é essa rotina, assim, das visitações? O que é que tem para ver aqui, além também dos animais? Isso, a gente tem, saindo dos recintos dos animais, a gente tem um outro lado, que é o horto, né? E lá as pessoas têm parquinho para as crianças, lá as pessoas conseguem ver um pouco das árvores, identificação de árvore, das plantas, que são as plantas que a gente usa até para própria Fortaleza, né? Nas praças, as plantas são produzidas aqui. Então, as plantas também, além dos animais, elas têm um cuidado especial, né? Então, lá ela tem o berçário das plantas, tem toda uma criação. Então, também tem esse lado. Aqui também as pessoas vêm, fazem piquenique aqui com as crianças. Então, é bem gostoso, é um passeio bem gostoso. Stephanie, a entrada é gratuita, qualquer pessoa pode vir grupos de escola. Isso, a entrada é gratuita. Geralmente, quando são grupos grandes de escola, a entrada é agendada, tá? Mas podem vir à vontade, tá? Sintam-se à vontade para conhecer aqui o parque. Agora é o seguinte, gente, o que pode e o que não pode fazer aqui, quem vem visitar? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque a gente vê muitas pessoas sendo barradas lá na entrada. A gente aqui tem normas internas que a gente precisa respeitar. Uma delas é, você não pode alimentar os animais, então não tragam comida para alimentar os animais, comam vocês mesmos, tá bom? Porque os animais, como a gente conversou, eles têm uma dieta apropriada, eles têm uma dieta balanceada, eles têm uma cozinha para preparar os alimentos deles. Então, você dando esse tipo de alimento que está fora da dieta deles, pode prejudicar a saúde dos animais. Outro ponto importante é que no zoológico não entra animais domésticos, tá? Então, não entra com cachorrinho, com gatinho, com qualquer animal doméstico pet, tá certo? Doutora, então, fora essas regras, todo mundo é muito bem-vindo aqui no zoológico, né? Isso, sintam-se em casa, né? Venham sempre e façam um bom passeio. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, tanto daqui do zoológico como as suas, doutora. O Instagram do zoológico, @zoosargentoprata. Se pesquisar na internet também, Zoológico Sargento Prata, vocês encontram a gente lá, né? O meu @StephanieVete. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Gente, eu fiquei encantada com o Zoológico de Fortaleza. Olha, se vocês puderem visitar, tenho certeza que não vão se arrepender. E agora é a hora das aventuras do nosso querido repórter Fuinha. Com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Descobri algumas coisas que gatos odeiam nos humanos. Alguns humanos gritam, escutam TV, rádio e sons com volume alto. Os gatos não gostam de ruídos fortes, porque o seu ouvido é muito potente. Nos gatos, a audição ajuda a ter um meio ambiente controlado, inclusive quando parecem dormir. Por isso, se quiser ter gatos felizes, controle gritos e o volume da música. Fucei e aprendi também que gatos odeiam que humanos não sejam limpos como eles. Querem sua caixinha de areia sempre impecável. E como não podem fazer a faxina sozinhos, odeiam seres humanos que não o façam. Nha, nha, nha. Atenção! Muitos gatos não gostam que os peguem muito. Para os felinos, o contato físico é uma forma de domínio. Carícias só quando eles querem. E não quando os humanos desejarem. Nha, nha.
Apesar de não gostarem de algumas coisas, gatos são incríveis e pintam um mundo melhor para a vida dos humanos. Cuide bem dos animais e consulte sempre um veterinário. Repórter Fuinha informou. Fui! Olha, eu tenho certeza que vocês amaram o programa de hoje, assim como eu. Infelizmente está chegando ao fim, mas espero que dá tempo de eu deixar aquele recadinho básico. Você tem alguma dúvida sobre as matérias de hoje? Pode entrar em contato com a gente. Quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Manda mensagem nas nossas redes sociais. E quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho aqui nos horários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima!